Dando para gravar, estão me ouvindo? Tudo certo? Tudo. Tudo. Então, hoje, voltando das férias, nós vamos falar de filmes ou movies. Vocês sabem a diferença de filme e de movie? Não, Não? Vocês sabem o que significa? Ainda tá de férias? Então, ó, pelas imagens, a gente tem cinema, o que mais? A Fê ainda tá de férias, volta só amanhã. O que vocês estão uma vendo? sala de cinema, Uma sala de cinema, uma pipoquinha, um óculos 3D. um Então, telão, um telão. Então, films and movies têm o mesmo significado, né? Significa em português os filmes, né? Os filmes que a gente assiste, que lançam no cinema. E a diferença é essa que films é mais usado no inglês britânico, movies no inglês americano. E hoje então a gente vai ficar, acho que um mês falando sobre filmes. E a gente vai começar a falar então sobre film genres. Vocês imaginam o que significa? Olhando a palavra genre, o que parece para vocês? pra mim parece gênero. Gêneros. É isso? Isso. Isso. Então, nós vamos falar de gêneros do cinema, gêneros de filmes, film genres. Então, vamos repetir essa palavra. Ela é a pronúncia é bem diferente um pouco diferente do que se escreve, né? Então, essa palavra genre. Vou repetir, genre. Genre. Isso, genre. Então, o G tem som de J, né? O som que no português teria o J, genre. E o E. Então, o E e o S, o E tem um som parecido com A, né? O último é genre, e o primeiro também. Né? Genre. 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 Isso, genre. E no plural, genres. No português americano fala assim também? Também. Então, Ah, tanto no americano quanto no britânico, a gente fala genre. Certo? certo. Então, olhando esses cartazes dos post films, qual genre vocês acham que tem esses cartazes? Post films. Parecem filmes de quê? Isso aí. Então a gente tem Wuthering Heights, que é um filme mais antigo. Gone with the Wind, também é um filme mais antigo. E filmes mais recentes como Still Alice e Drive My Car. Vocês conhecem esses filmes? Já assistiram? Eu nunca assisti. Hum? Eu Pela nunca por... assisti esses filmes. Nunca assistiu? Ó, a maioria desses filmes tem morte, tristeza. Qual gênero? Qual gênero é mais próximo disso? Romance?
Drama? Pode ser que romance tenha algo próximo. Você falou qual o segundo que você falou? Drama? Isso, então são drama. Drama films. Então vamos repetir? Drama. 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 Isso, bem próximo do português, né? A diferença é que o D, lembrando, no inglês o D a gente faz D, faz um D, né? A gente faz um drama, drama. O R também muda um pouco, né? Drama. Então, filmes de drama, drama. E aqui a gente tem Die Another Day, Inglourious Basterds, Batman The Dark Knight Rises, and Kill Bill, Volume 1. E esses filmes. Muito bom, o Claudio falou. Deve ser action. So, action films. A gente pode pronunciar action, que é uma pronúncia mais próxima do britânico. Ou a gente pode falar action, mais próxima do americano. Então, action ou action. Vamos repetir. Action, Action. 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 E o que é mais difícil é o T, que tem um som de sh, como se fosse um CH, parecido com o CH do português. Então, action, action. A gente faz o C, action, action. Ou action. Vamos ver os Action. próximos. Isso, action, muito bem. Agora a gente tem Psycho, é um filme bem famoso do Alfred Hitchcock. A gente tem Hereditary, a gente tem The Exorcist e a gente tem The Witch. Esses filmes parecem de quê? Terror? Muito bem. E o Claudio colocou, imagino que em inglês, que é horror. Então a gente pode pronunciar horror ou horror. Horror. Um pouco difícil, né, gente? Mas tá dando um nó na língua. Horror ou horror? Então vamos repetir? Horror. Horror. Muito bem. Horror. Isso, muito bom. Se a gente tem horror films, que são os filmes de terror, que em português a gente chama de terror. E esses, a gente tem Breakfast at Tiffany's, que em português, aqui no Brasil, né, a gente conhece como Bonequinho de Luxo, que é mais antigo. A gente tem Mean Girls, a gente tem The Hangover e a gente tem Scary Movie, que no Brasil a gente chama de Todo Mundo em Pânico. E esses filmes parecem de... Muito bem, Cláudio colocou comedy. Então, esses são comedy films. Vou repetir, comedy. Comedy films. Comedy. Muito bem, comedy. Eu achei que tinha acabado, tem mais um. Esses filmes, então, a gente tem Love, Rosie, About Time, My Fake Boyfriend e Blues de Uma Escola. Quais filmes? Romance? Muito bem. Então, romance, que em inglês, então nós chamamos de romance. Romance. Vamos repetir, romance. Também mais próximo da palavra em português. Romance. Desses filmes todos que eu coloquei, quais vocês já assistiram ou já conhecem?
falar de Mean Girls. Já assistiu? Ou só conhece de nome? Só conheço mesmo. Já conhece? Já assistiu algum desses que eu coloquei? Eu acho que não. Não? Se eu Cláudio? assisti, eu não me lembro. Eu não assisti todos esses, assisti só alguns. Cláudio Fê, vocês já assistiram algum desses? Então, além desses gêneros, besides these genres, a gente pode ter, então, a união dos gêneros, né? So, we have mixed genres. Ou seja, a gente tem gêneros, são filmes que tem mais de um gênero junto. Então a gente pode ter horror comedy, a comedy drama, que também é chamado de dramedy, an action drama, a romantic comedy. Então a maioria dos filmes não vão ser de um gênero só, né? Vão ter mais de um desses gêneros juntos e a gente pode então pensar uma grande quantidade de possibilidades, né, de união desses gêneros. Alguém pense em mais alguma possibilidade além dessas quatro? A gente pode assistir quais tipos de filme? Horror e ação. Hum? Horror e ação. Horror e ação também. Então pode ser um filme de action horror. Também drama e romance. Drama e romance também tem bastante, né? Romantic drama. Ação e comédia também. A gente pode ter action comedy. E agora eu quero saber de vocês. What's your favorite film genre? Consegue entender o que significa essa frase? What's your favorite film genre? Sim? Então vocês vão me contar. O meu gênero favorito é ação e comédia. Ação e comédia, juntos ou separado? Ou pode ser junto, pode ser separado? Pode ser junto, pode ser separado também. Legal. Então você gosta de filmes com risadas, explosões, guerras, tiros? Ou Eu você gosto gosta bastante de aventura, de tipo aventura? Harry Potter, Legal. Então, aventura também é um gênero. fantasia. Eu trouxe para vocês alguns. Então, aventura a gente fala adventure e fantasia fantasy. Ou em alguns lugares dos Estados Unidos, fantasy. E aí, Cláudio e Fê, quais gêneros de filme são os favoritos de vocês? What's your favorite film genre? O meu é horror. Cláudio também gosta de ação e comédia. Vocês gostam de ação, mais ação ou menos ação? Mais ação, filme mais rápido, assim, mais intenso.
Então, a gente vai pegar... Ó, a Fê gosta de filme de ação, Marvel, Jurassic World. Legal. Então, filmes de heróis que normalmente estão em ação, né? Às vezes comédia. Muito bom. Vocês são bem ação mesmo, hein? Legal. Então, a gente vai pegar essa palavra, que talvez seja a palavra mais difícil da gente pronunciar, e a gente vai ter... a gente vai olhar hoje um pouquinho para a pronúncia de dois fonemas, de dois sons dessa palavra. Então, essa palavra aqui é horror. Vamos repetir? Horror. Horror. Horror ou horror. Horror. Muito bem. Então, o que a gente vai observar? Primeiro, a gente vai observar o som da letra H. Vocês lembram como que a gente fala a letra H em inglês? Que é muito parecido com o número 8. Lembra que a gente já viu? Que H é muito parecido com o número 8. Então, a gente diferencia, porque 8 é 8. A gente faz um T mais suave, 8. E H, como que a gente pronuncia em inglês? Nem lembra. Eight. H. Então, a gente faz o ch no final. H. Ou a gente pode pronunciar hate. Em alguns lugares, pessoas de alguns lugares falando de inglês pronunciam também hate. Então, a gente tem H ou hate. E aí, o H, aqui em Hara, ele vai ter o som do H, né, desse Hzinho, que é o som de house. Então, lembra que eu sempre trago para vocês os sons de acordo com algumas palavras para a gente lembrar? Lembra que a gente tinha o thumb, que parecia um dedinho, polegar, thumb, e a gente tinha o mother, que era um som de TH. Aqui no horror a gente tem o som do H de house. Então vamos repetir: house, house. House. Isso, parece aquela balinha que a gente tem, que é durinha, ardidinha, house. O O tem o som do clock. Então, esse som O, a gente faz um Ozinho com a boca mesmo. O, clock. Vamos repetir? Clock. 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 Então, esse símbolo que parece um A de cabeça para baixo é o símbolo desse som, que é o clock. O. Os dois R's, a gente tem um som só, que é o R, do right. Então, vejam que a gente tem o símbolo, esse R, que foi estilizado como uma setinha para a direita. Então, a gente tem o right. Vamos repetir? Right. Right. Muito bem, right. Então, é o som do R. E no inglês britânico, o final da palavra, que é o O e o R, tem esse som. Algumas partes do inglês britânico, né, tem esse som, que é o do computer. Então, é o esse E de cabeça para baixo, ele representa esse som que é o do computer. Então, a gente fala, vamos repetir, computer. Computer. Isso, então, o computer, ele vai ter esse som no começo, no com. Então, a gente não fala o, se a gente fala o é o do clock, então é do computer. Então, Computer. muito bem, Ana. Então, a gente tem esse som no final como parte do inglês britânico, né? A maior parte dos locais da Grã-Bretanha. Nos Estados Unidos, Canadá, a gente vai ter o horror.
Desculpa. Horror. Horror. Então a gente vai ter o A e o som do R final. Então esses são os sons, todos os sons que formam essa palavra horror. A gente tem o R de house, o O de clock, ho. A gente tem o R de right e o A de computer. Lembram? Não sei se vocês lembram, na atividade que a gente fez, aquela atividade que a gente corrigiu na última aula, que quando a gente vai representar o som da palavra, representar os fonemas, os sons, a gente coloca esses sons entre barras. Então, estão vendo aqui as barras? A gente tem uma barra e outra barra, a gente coloca os sons dentro das barras. E outros recursos que a gente usa também são esse apóstrofo. O que esse apóstrofo vai dizer para a gente? Esse apóstrofo, quando a palavra em inglês tem mais de uma sílaba, esse apóstrofo ele vai mostrar para a gente qual a sílaba mais forte. Então, esse apóstrofo ele vem antes da sílaba mais forte. E a gente tem esse pontinho que vai mostrar para a gente quando a palavra tiver mais de uma sílaba. Esse pontinho vai mostrar para a gente a separação das sílabas. Então vejam que horror tem duas sílabas. Horror tem duas sílabas. A primeira sílaba é hor e a segunda sílaba é o. E o apóstrofo vai indicar para a gente qual é a sílaba tônica, a sílaba mais forte, que em inglês a gente chama de stress. Onde é o stress da palavra? Where the word is stressed. Então, a primeira sílaba é a mais forte. Então, a gente vai pronunciar horror, horror, e não horror. Então, isso para a gente relembrar o quê? Que quando a gente tem os sons das palavras, a gente tem esses símbolos que a gente já viu, né? A gente tem esses símbolos que indicam os sons que a gente vai usar para a palavra, para ficar mais fácil da gente entender e lembrar dos sons. Tem esses símbolos, então eu trago para vocês na forma de imagens. Então a gente tem o R do house, o O do clock, o R do right e o A do computer. Além disso, então, a gente tem as barras, que a gente usa para colocar os sons dentro das barras. A gente escreve esses sons, escreve esses fonemas, esses símbolos. E o pontinho, que vai aparecer quando existe mais de uma sílaba. Ele vai separar a palavra, separar as sílabas da palavra. E o apóstrofo, né? Parece uma vírgula, né? Mas que a gente usa em cima, o apóstrofo, que vai indicar para a gente qual a sílaba mais forte da palavra. Vocês têm alguma dúvida? Entenderam tudo que eu expliquei? Entendi. Sim? Tudo certinho. Então, pensando nisso, hoje a gente vai ver os sons do H, o som do R do house e o R do right. São sons que parecem bastante, né? Vocês concordam que são sons bem parecidos? A gente tem R e Sim. R. Sim. E aí, o que a gente tem que pensar? Quando a gente pensa na diferença com o português. No português, o H normalmente a gente não pronuncia, certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, hospital, hipopótamo, a gente não pronuncia o H.
E a gente vai ver mais pra frente na aula que a gente pode ou não pronunciar o H nas palavras em inglês. E o R em português, o que a gente tem? A gente tem o R, um R e dois R's, né? Quando a gente tem o R no começo da palavra, a gente pronuncia como R, não é? Então a gente tem um R no começo da palavra. Se a gente vai falar, por exemplo, reto, reto. E se a gente tem os dois R's, a gente também tem essa pronúncia, né? Então a gente tem, por exemplo, carro, carro. Só que a gente tem uma outra pronúncia do R, né? A gente tem o R, né? O R. Então, por exemplo, caro. Então vejam que no português a gente também usa os sons para diferenciar as palavras. Então se a gente fala carro e caro, não são duas palavras diferentes? Sim. Sim? Então a gente tem carro, caro. No português a gente usa o quê? O R sozinho, único, ou dois R's para diferenciar. E aí, o que a gente vai ver no inglês? No inglês a gente pode ter palavras semelhantes, bem semelhantes, que começam ou com H ou com R. Antes disso, eu só esqueci. Vocês lembram que lá nos sons do TH, a gente tinha um som que vibrava a garganta e um som que não vibrava. Lembram disso? Lembro. Sim. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o som do H, ele não gera uma vibração na garganta. Então, se a gente falar house, o ele não vai gerar uma vibração na garganta. Então, a gente chama de unvoiced. Então, vocês colocarem a mão aqui e pronunciar house. E já o R, ele gera uma vibração na garganta. Então, a gente chama de voiced. Right. Quando a gente fala faz o ele vibra a garganta. Right. House. Right. Right. Alguém não consegue fazer algum desses sons? Então a gente tem o é como se a gente o house é como se a gente tivesse rato, house. E a gente tem o right, que é mais difícil pra gente que fala português, que é um som diferente, que a gente dá uma enroladinha na língua, né? A gente fala right. Todos vocês três conseguem pronunciar o R e o R? Conseguem fazer esse som? R e R. Sim? Então, o que a gente vai ver é como esses sons, muitas vezes, são importantes para a gente diferenciar as palavras. Da mesma forma que eu falei para vocês. Quando a gente diferencia caro e carro, a gente está usando sons diferentes para tornar essas palavras diferentes também, certo? Então, da mesma forma, em inglês, a gente tem, por exemplo, essas duas palavras. A gente tem head. Então, o que é head? Cabeça? Cabeça. Então, a gente fala head. Vamos repetir? Head. 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 Muito bem. E a gente tem red. O que é red? Vermelho. Isso, então vermelho. Então, a gente tem red. Vamos repetir? Red. Red. Então, se a gente vai falar uma cabeça vermelha, então a gente fala red head. Red head. Então, às vezes, pode falar red head. Red head. Isso. Então, às vezes, existem várias outras palavras que a gente vai ver mais para frente que vão ter essa diferença, né? Um som inicial vai fazer a diferença para a gente entender essas palavras, se a gente está falando head ou se a gente está falando red.
Então, vamos ver algumas palavras do som do R. House. Então, esse som do house, a gente tem, por exemplo, em hello, a gente tem hi e a gente tem hey, que todos significam a mesma coisa. O que significam hello, hi, hey? Oi, olá. Isso, muito bem. Então, vamos repetir? Hello. Hello. Muito bem, hello. A gente tem hi. 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 E a gente tem hey. Hey. Hey, muito bem. Então, outra palavra que a gente já aprendeu, que é um pronome, a gente tem o he. He. Vamos repetir? He. He. He, muito bem. O que significa he? A gente já viu Ele. bastante. Ele, muito bem. E a gente tem, então, um caso, né? Como que a gente pronuncia essa palavra? Quase que eu dei Our. hour, muito bem. Hour ou hour. Então a gente tem casos no inglês em que o H ele não é pronunciado. Então a gente fala silent H ou silent H. O silent H ele acontece em algumas palavras. E como que a gente vai saber quais palavras normalmente a gente pronuncia o H ou não? Como a gente vai saber? Pelo símbolo? Mas se a gente não tiver o símbolo, como a gente vai saber? Tem como a gente saber ou não tem como? Vendo se faz vibração na garganta? Não, nesse caso não. Porque assim, pensa, como a gente vai saber se o H a gente vai pronunciar ou não na palavra? Então, na Ah, verdade, tá. entendeu? Então, na verdade, a gente não vai saber, a gente só vai acostumar com as palavras para saber se a gente pronuncia o H ou não no início da palavra. Mas a maioria, o H é pronunciado. Então, vejam que aqui nos símbolos, ó, não tem o símbolo de house, certo? Então, esse H a gente não vai pronunciar. Então, a gente vai falar hour ou hour. Então, aqui embaixo a gente tem o A, que é o Azinho aberto mesmo. A. A gente tem o U do bowl, então parece um chifrinho de boi. U do bowl. E a gente tem o A do computer. Então, a gente tem hour. Vamos repetir? Hour. Hour. Isso. Hour ou hour. Lembrando que essa pronúncia aqui, ó, é mais próxima da maior parte do inglês britânico. E aí, o que que acontece? Em alguns casos, a gente vai ter palavras que têm pronúncia igual. Então, vejam aqui que a gente tem hour e a gente tem hour. A gente tem hour e a gente tem hour. Então, a primeira hour significa... O que significa a primeira hour? Hora? De hora. Então, é a hora. E a segunda hour, o que significa? Nós? Nosso? Significa nosso. Então, o pronome é possessivo nosso. Então, a gente tem o mesmo som, aula e aula. Mesma pronúncia, né? A mesma pronúncia dessas duas palavras, certo? Alguma dúvida até aqui? Outra coisa que a gente tem interessante é que existem palavras que vão ter pronúncias diferentes dependendo do lugar. Um exemplo, então, a gente tem hub. Então, hub, aqui na maior parte da Grã-Bretanha e na Austrália, que são essas bandeirinhas aqui embaixo, a maior parte da Grã-Bretanha e da Austrália.
a gente tem hub, hub. Então, existe o som do H no começo dessa palavra, hub. Mas quando a gente vai para Estados Unidos e... De onde é essa bandeirinha aqui do lado dos Estados Unidos? Canadá? Canadá. Então, Estados Unidos e Canadá, a gente não tem o som do H. Então, a pronúncia é herb. E vejo que a gente tem o som do R aqui sendo pronunciado. Então, a gente tem, ó, não temos H e temos o R. Então, fica herb. Então, vamos repetir. A gente tem, então, primeiro, hub. Hub. Isso, hub. Então, na maior parte da Grã-Bretanha e na Austrália. E a gente tem herb. Herb. Herb nos Estados Unidos e no Canadá. Isso significa erva. Agora, palavras que têm, assim como aula, palavras que têm silent H em qualquer pronúncia, né? Seja em qualquer lugar, seja Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. Mas que, nesse caso, o H mudo, silent H, está no meio da palavra. Então, a gente tem ghost, vamos repetir, ghost. Ghost. E a gente tem rhyme. Vamos repetir, rhyme. Rhyme. Isso. Então, ghost, que vocês estão vendo a imagem, né, de ghost, mas em tudo saibam que é ghost. A gente não tem aqui, ó, símbolo de H entre o som do G e o som do A. Então, ghost não tem um som aqui no meio. Assim como o rhyme não tem um som aqui no meio. O Y, ele vai ter o som desse ditongo aqui, I, e o E também é mudo. Então, o H e o E são mudos, e aqui o H é mudo em ghost. Então, ghost e rhyme. Rhyme significa... O que significa rhyme? O que é rhyme? Quando uma palavra tem o mesmo, termina com o mesmo som que outra palavra. O que é rhyme? Então, rhyme pode ser o verbo rimar ou rima, certo? Entenderam tudo até aqui? A gente viu que algumas palavras... A gente viu que a maioria das palavras tem um som no H inicial, o som de H, de house, então, igual hello, he. A gente viu que tem palavras que tem silent H, seja no início, por exemplo, hour, seja no meio, como ghost, rhyme. E a gente viu também que algumas palavras dependem de onde, né, depende do sotaque das pessoas, que é, por exemplo, hub ou herb. Certo? Tudo certo, gente? Sim. Outra coisa que a gente vai ver, lembram que assim, eu já falei diversas vezes para vocês, que a língua, ela varia muito, né? A língua, existe uma riqueza linguística em qualquer país. Então, assim como no Brasil a gente tem um sotaque em São Paulo, outro sotaque em algumas partes de Minas Gerais, outro sotaque no Nordeste, na Bahia, por exemplo, ou sotaques do Sul. Então, assim como a gente tem sotaques, palavras com significados diferentes, no inglês também a gente já viu alguns casos que isso varia muito.
E aí, uma dessas variações que existe muito no inglês britânico, principalmente na Inglaterra, então aí a gente tem um mapa da Inglaterra, é esse H-dropping. O que é o H-dropping? É o sotaque das pessoas em que não pronunciam esse H inicial. Então, esse H-dropping, ele acontece em vários lugares da Inglaterra, então vejam aí no mapinha. Vocês conseguem ver que tem uma parte rosa e uma parte verde. Depois que eu pintei esse mapa, que eu pensei que se alguma pessoa for daltônica, não vai conseguir ver o mapa, né? Devia ter pintado de outras cores. Mas vocês conseguem ver, então, que tem uma parte rosa e uma parte verde? Algumas partes. Sim, Conseguimos. sim. Então, a gente tem, nas partes rosa, a gente tá escrito no e o sound of H. Então, nessas partes, a maioria das pessoas dessas partes rosa não pronunciam H no começo da palavra, a maioria das palavras, ou o começo de algumas sílabas. E onde tem a parte verde, que é bem menos na Inglaterra, são pronúncias, são sotaques que pronunciam esse H. E o que acontece na Inglaterra? Imaginem que, não sei se vocês já tiveram em algum contexto assim, já perceberam que a língua pode ser usada como uma forma também de discriminação das pessoas. Então, por exemplo, no Brasil, se alguém fala nós vai, essa pessoa pode ser discriminada pela forma como ela está falando. Concordam? Sim. Então, ela pode ser discriminada por falar nós vai. Principalmente, ela pode ter tida como uma pessoa que não tem uma boa educação, ensino na vida, né? Tudo mais. Preconceito. Preconceito linguístico, isso. E por que eu tô falando isso? Porque esse fenômeno que é H-dropping, que é retirar o som do H, principalmente do começo da palavra, na Inglaterra, ele é utilizado como algo como uma forma de preconceito linguístico. Então, existem pessoas que pronunciam esse H que vão ter um preconceito, vão discriminar as pessoas que não pronunciam esse H no começo da palavra. E os sotaques que são tidos como sotaques das classes mais altas são sotaques que vão manter essa pronúncia do H. E vejam que na Inglaterra a maior parte não pronuncia esse H do começo da palavra, certo? Então agora a gente vai pronunciar essas palavras que estão em vermelho com H e sem H. Então a gente pode falar hello, vamos falar hello, Hello. ou sem H seria hello. Hello. Isso. A gente pode falar had, Had. ou a gente pode falar ad. At. A gente pode falar here Here. ou ear. Ear. Muito bem. A gente pode falar heart Heart. ou a gente pode falar art. Art. Isso. A gente pode falar how How. ou a gente pode falar all. Ow. Pode falar behind Behind. ou behind. Behind. Isso. E aí, existe uma forma certa ou errada? Lá. Não. Muito bem, então, isso que a gente tem que pensar que na língua não existe certo ou errado, né? A gente tem que evitar usar certo ou errado, porque existem várias pronúncias de diferentes formas. Assim como, por exemplo, no Brasil, a maior parte do Brasil, por exemplo, fala leite. E a gente pode a gente pode dizer que leite está errado, que o certo seria leite. O que vocês acham? Vocês falam leite? Ou vocês falam leite? Eu falo leite. Eu
também falo leite. E, então não existe certo ou errado, né? Nesse mesmo caso, pensem que é algo semelhante. A gente fala leite e leite. É semelhante a esse H-drop, falar hello, hello. Então, existem diversos sotaques na Inglaterra, né? Aí eu estou colocando apenas alguns. E esses diferentes sotaques vão pronunciar essas palavras de diferentes formas. O que acontece? Quando esse H não é pronunciado no começo da palavra, algumas delas podem formar isso que a gente chama de homophones. Vocês sabem o que significa homophones? Não? Então, homophones significa, em português a gente traduz como homófonos. O que significa isso? São palavras que são palavras diferentes que têm o mesmo som. Né? Palavras diferentes que têm o mesmo som. Então, nesses locais que não pronunciam SH, a gente vai ter, por exemplo, o had, sem pronunciar o H, fica ad, que tem o mesmo som dessas duas palavras que estão em preto. Ad ou ad, né? A primeira significa propaganda e a segunda significa adicionar. Verbo adicionar, to add. Quando a gente pronuncia o ria sem H, ia, ele tem o mesmo som de ia. O que é ia? Orelha, ouvido. Orelha, muito bem. O heart, quando a gente pronuncia sem o H, fica art. E vejam que também funciona se o sotaque pronuncia ou não o R. Então pode ser, existem alguns sotaques também que não pronunciam o R. Então, que pronunciam o R, desculpa. Então ficaria, por exemplo, heart. Ficaria art, que tem o mesmo som de art, né? Arte. E o how, sem pronunciar o H, fica como ao, que tem o mesmo som de ao. O que significa ao em preto? O-W-L, ao. O-W-L. Quem sabe? Esse ao aqui. Muito bem, coruja. Então, a gente vai ver um exemplo de age dropping. Vocês conhecem essa pessoa? Um vídeo? Alguém conhece? Não? Ninguém conhece One Direction? Um antigo grupo, One Direction, que ganhou esse programa chamado X Factor. E que hoje em dia eles se separaram. Sim. Então a gente vai ver o exemplo do Louis Tomlinson. O Louis Tomlinson, ele é dessa cidade que eu coloquei no mapa, que chama Doncaster. E vejam então que é uma cidade que está localizada numa região em que o hábito é de não pronunciar o H no começo das palavras, de várias palavras. Então vamos ver esse vídeo. Me digam se vocês estão ouvindo ou não. Well, before I was on the X Factor, sorry, all my friends from back home, they called me Lewis. I mean, my name is Louis. They all anyone who's saying they don't it's bullshit. They all goes and gets his mate from behind wherever. Vou colocar de novo. Well, before I was on the X Factor, sorry, all my friends from back home, they called me Lewis. I mean, my name is Louis. They all anyone who's saying they don't it's bullshit. They all goes and gets his mate from behind wherever. Conseguiram perceber? Sim. Principalmente nesse behind. Muito bem. Então, ó, a gente tem... A primeira palavra que ele usa é home, que ele pronuncia como home. Então, back home. E ele junta as palavras, né? A gente sabe que quando a gente está falando em inglês, a gente une algumas palavras, né? Mais para frente a gente vai ver isso. Então ele fala back home, back home. Ele não pronuncia o H, back home.
Outra que ele pronuncia que fica mais difícil da gente entender é o ut. Na verdade, ele pronuncia em algumas palavras, né? Então, estão vendo que o verbo hurt, que no americano seria hurt, que significa o quê? Sabe o que significa hurt? O que significa hurt? Ferir? Pode ser ferir, pode ser doer, né? Nesse caso é doer. Então, ele tá falando das tatuagens dele. Ele fala, they all were. Em alguns momentos ele pronuncia o T final, em outros momentos ele não pronuncia o T final. Então também é uma característica de alguns lugares não pronunciar o T no fim das palavras. Então a gente tem, em alguns casos, ele não pronuncia nem o H nem o T, então fica Parece ter um som só, né? Só o e nem o R, também não pronuncia o R. Então, hurt vira Vejam, vamos ouvir de novo essa parte. They all learn. Anyone who's saying they don't learn, it's bullshit. They all learn. Well, before I was on the... Outra coisa é que do lugar de onde ele vem, o U ele tem um som um pouco diferente do que a gente costuma usar. Então vejam que eles falam né? O som que ele usa é Ele fala they all Anyone who's saying they don't is bullshit. They all Fica um pouco difícil de entender. Não fica? A gente entender Sim. que significa hurt. Outra coisa que ele pronuncia também é quando a gente fala who, né? A gente tá falando, ele fala who's saying. O who, o W do começo do who, ele é mudo, né? É silent W, a gente não pronuncia o W. Então a gente fala who. E ele também faz o H dropping dessa palavra. Então ele fala anyone who's saying. Vamos ver se a gente consegue They all learn. Anyone who's saying... Ouviram que ele fala anyone who's saying. Então também é um H dropping. E no fim ele fala is made e fala Goes and behind. gets his mate from behind wherever. Deu para perceber também que ele fala goes and gets his mate from behind wherever. Well, before I was on... Entenderam então? Tudo que a Sim. gente viu do H. Então, a gente viu quando o H é pronunciado, quando o H não é pronunciado, alguns exemplos de sotaques que não pronunciam H no começo das palavras, ou em algumas sílabas, igual no começo de algumas sílabas, como behind. A gente viu um exemplo do Louis Tomlinson. E agora a gente vai pro R. Então, no R, a gente tem, por exemplo, Mary. Vamos repetir? Mary. 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 O que significa Mary? Casado? Isso, então pode ser casar, o verbo casar, né? Principalmente, marry. E vejam que o Mary é igual Hara. São então dois R's que a gente pronuncia como R. Então, os dois R's de Mary a gente pronuncia como R, Mary. A gente tem very, que vejam que é o mesmo som, mas tem um R só. Very, vamos repetir? Very. 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 O que significa very? Muito? Significa muito, né? Eu queria achar uma imagem, mas difícil falar muito. Aí eu coloquei essa linguinha assim, como se estivesse muito gostoso. Muito. E a gente tem actor. Vamos repetir? Actor. Desculpa. A gente tem actor. O R final de actor. Vamos repetir? Actor. 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 Então, tudo bem, Fê.
tá? Vai estar gravado lá no YouTube, para você ver o finalzinho. Se tiver dúvida, pode me mandar. Mas tá quase acabando também. Não vai ter muita coisa mais, não. Então a gente tem actor. Quais lugares, vejam as bandeirinhas, quais lugares a gente pronuncia actor? O que é essa bandeirinha azul? Primeira bandeirinha. Quem sabe? Ganha um brinde. Souber, ganha um brinde. Primeira bandeirinha azul. De baixo ou de cima? Hã? Onde? Essa primeira de cima? Isso, essa azul. Não sei. Cláudio, sabe? De onde vem essa bandeirinha? De onde é essa bandeirinha? Deixa eu ver se tem aqui. Então, ó. Scotland. Scotland, Escócia. A gente tem Scotland. Do lado de Scotland, a gente tem a bandeirinha aqui de Northern Ireland. O que é Northern Ireland? Quem lembra o que é Northern Ireland? Esse lugar aqui. E aí, gente? Não lembram? Irlanda do Norte. Debaixo da Escócia. Mais fácil. Era esse. E aí, então aí? Que bandeira é essa? Listrada? Com estrelas? Unidos? Estados Unidos. E do lado? Canadá. Então a gente tem em Scotland, Northern Ireland, United States e Canada, a gente tem esse R final de actor pronunciado, né? Como R. Actor. Actor. Tudo bem, Ana? E a gente tem, lá embaixo a gente tem as bandeiras de Inglaterra, essa que tem uma cruz vermelha, Inglaterra. Do lado, essa que tem o dragão é Wales, Gales. Embaixo da Inglaterra a gente tem Austrália. E do lado, a que tem as estrelas vermelhas, a gente tem Nova Zelândia. Então, nesses locais, England, Wales, Austrália e New Zealand, a gente não tem a pronúncia do R final. Esse R final é substituído junto com O pelo A do computer. Então a gente tem acta. A pronúncia é acta. Então, se vocês conseguirem pronunciar, repetir, vamos repetir. Acta. E aí, o que a gente tem? Vocês lembram desse mapa que a gente já usou em alguma aula para trás? Acho que foi na aula 8. Então, a gente tem esse mapa. E aí, do lado, essa palavra farmer. Vocês conseguem lembrar desse mapa? O que esse mapa falava pra gente? O que significa esse verde e esse laranja? Barra amarelo? Então, nesse mapa, o que ele indicava pra gente? A gente tem os países, né? A gente tem Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Então, England, Wales, Scotland, Northern Ireland. Esse mapa indica pra gente que a gente tem duas formas de pronunciar esse R. Esses dois R's dessa palavra, farmer. A gente tem rhotic accents, desse rhotic, não precisam se preocupar tanto com essa palavra. Rhotic significa
que esses R's vão ser pronunciados. O R aqui que vem antes de uma consoante e o R final da palavra. Então, nesses lugares que estão amarelo e laranja, a maior parte das pessoas vai pronunciar essa palavra como farmer. Farmer. E a gente tem no verde non-rhotic. Non-rhotic significa o quê? Que esses dois R's nessa palavra não vão ser pronunciados. Então, a maior parte da Inglaterra e de Gales vão pronunciar essa palavra como fama. Fama. Então, o R não vai ser pronunciado nesses casos. Nesses lugares que a gente fala que o sotaque é non-rhotic. Non-rhotic accents. Então, rhotic a gente tem Escócia, Scotland, Northern Ireland, e non-rhotic a gente tem England e Wales. Isso na Grã-Bretanha. Desculpa, no Reino Unido. Isso no Reino Unido. Quando a gente tem, então, outros países de fora do Reino Unido, quais que vocês acham que são rhotic e non-rhotic? Quais pronunciam, então, o rhotic vai pronunciar o R. Então, por exemplo, a palavra car. Estou sem a minha mesa digitalizadora, então não vai ficar tão bom. O rhotic pronuncia car e o non-rhotic pronuncia car. Car. Não vai pronunciar esse R aqui. Então, o que a gente tem? Rhotic, os que pronunciam car. Car, Estados Unidos, United States, Canadá. E non-rhotic, vão pronunciar car, maioria das pessoas. Austrália e New Zealand. Lembrando que esses casos significam a maior parte das pessoas. Não significa que todo mundo, todos os lugares nos Estados Unidos pronunciam car. E todos os lugares na Austrália pronunciam car. Tá? É a mesma coisa que a gente viu no Reino Unido. Tô vendo que aqui, ó, nessa parte aqui, que normalmente a gente chama de West Country, na Inglaterra, ela tá um pouquinho indo para o amarelo. Isso significa que várias pessoas nesses lugares vão pronunciar farmer. A gente tem também aqui perto de Bristol, uma parte, ó, Bristol aqui no Porto, uma parte também um pouquinho indo para amarelo. Então, várias pessoas desses lugares também vão pronunciar farmer. E aí, isso daqui eu já tinha mostrado para vocês uma outra vez, mas aí eu já trouxe ele mais organizadinho para a gente entender, que é quando o R vai ser pronunciado ou não por cada um desses tipos de sotaque. Então, se vocês conseguirem, se a internet de vocês estiver ok, vocês conseguirem abrir o microfone, me avisem. Quando a gente tem o R no começo da palavra, esse primeiro caso aqui, o caso laranjinha, the on the beginning of the word, a gente tem esse R pronunciado sempre, seja no rhotic ou no non-rhotic. Então, por exemplo, red, que a gente já viu, red. O red vai ser pronunciado assim em qualquer um desses lugares que a gente viu, qualquer um desses países que a gente viu. Red. Esse caso azul, quando o R está antes de um som de vogal, ele vai ser pronunciado também como R em qualquer um desses países que a gente viu, rhotic ou non-rhotic. E por que a gente usa um som de vogal? Ó? Vowel sound. Vowel sound significa som de vogal. Porque às vezes não necessariamente é uma vogal. Ó. Vejam que o Y não é uma vogal, só que ele tem um som de vogal. Porque o som dele é esse som aqui, ó. Então, I. Então a gente fala very. Very. Então a gente tem um som de vogal. Então very vai ser sempre pronunciado, esse R do very vai ser sempre pronunciado, seja rhotic ou non-rhotic.
Então, red e very. Agora, esse caso verde. Esse caso verde a gente tem antes de um som de consoante. Antes de um som de consoante, a gente tem pronúncias diferentes. No rhotic, vai ser important. Vamos repetir? Important. Important. Muito bem. Então, o rhotic, os lugares, os sotaques que são rhotic accents, vão pronunciar important. Já no caso de baixo, onde os sotaques são non-rhotic, a pronúncia vai ser diferente. Não vai pronunciar o R. E o O e o R vão ter esse som que é um O mais longo, o O do horse. Então vai ser important. Vamos repetir? Important. Important. Isso, important. Já nesse caso, rosa, R at the end of the word, the R at the end of the word, or the last sound is R. Então, quando o R está no fim da palavra, ou o último som é de R, a gente tem no rhotic esse som sendo pronunciado como R. Então, car, vamos repetir, car. 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 E no non-rhotic, a gente tem esse som final, o R não tem som, e esse A ele fica mais longo, entende? É o som de A, do K. Então a gente tem K, vamos repetir, K. Car. K. Então, non-rhotic accents. Então vejam que nos sotaques que são rhotic, eles são sotaques que pronunciam o R em todos os casos. Nos sotaques non-rhotic, eles são sotaques que não pronunciam o R em 2 desses casos. Quando o R está antes de um som de consoante e quando o R está no final da palavra ou o último som da palavra é R. Entenderam? Isso. Entendi. Entendeu também o que significa rhotic, non-rhotic? Deu para entender? Sim. Alguma dúvida? Por que a gente fala aqui, ó, que pode ser o som final da palavra como R? Porque a gente vai ter palavra que não termina com R, mas que o último som é R. Um exemplo é sure. Ui, nossa, tô escrevendo feio. Sure. A gente vai ver mais pra frente no vídeo a Adele pronunciar sure. Então aqui, o Louis Tomlinson, agora vamos olhar para o Louis Tomlinson, a forma como ele pronuncia os R's das palavras. Where was Louis Tomlinson born? I was born in Doncaster, probably best place in the world. If you haven't been, you should go. Great holidays. Então, deu para perceber que ele não pronuncia o R nessas palavras em vermelho? Ele fala where was Louis Tomlinson born? I was born in Doncaster, probably best place in the world. Então, o where, ele pronuncia where, o born, ele pronuncia born, o Doncaster, ele pronuncia Doncaster, e o world, ele pronuncia world. É bem mais difícil saber que palavras ele tá falando. É mais difícil. É que a gente também no Brasil tem muito contato com o inglês americano, né? Mas à medida que a gente vai ouvindo mais inglês australiano, ou da Nova Zelândia, neozelandês, ou da Inglaterra, de Gales, a gente consegue ir entendendo melhor, né? Mas realmente, se a gente está mais acostumado com o inglês americano, é mais difícil da gente entender, né? Ele fala where, world. E aqui no fim também a gente tem de novo exemplos em que ele não pronuncia o H no começo das palavras, né? Então ele fala if you haven't been, you should go. Great holidays.
Agora a gente tem a Adele. A Adele nasceu em Londres. E ela tem um sotaque que historicamente é mais dos grupos operários de Londres, que chama Cockney. E a gente vai ver como ela pronuncia o R das palavras. Well, I was worried about that, for sure. I'm not that talented of my own. 6, 7 years. Então veja que ela pronuncia shaw. Worried about that, for sure. Show. É, ela tem também essa diferença no pronúncia do U. Então, normalmente a gente falaria sure, né? Sotaques americanos, canadenses, né? O sotaque que a gente tá mais. A gente tem mais contato, falaria sure, sure. Ela fala show, show. Vejam que não tem o som do R e ela deixa mais longa essa palavra, show. Então ela fala for sure, o for também, né? É que o for não está aqui. Sure. About that, for sure. Então ela fala for sure, for sure. I'm not that talented of my own. 6, 7. Well, I was worried about that. 6, 7 years. Worried about E that, quando ela for fala também is, veja que no final ela fala is. 6, 7 years, is. Uma outra coisa que eu esqueci de mostrar para vocês no outro vídeo é que em alguns lugares, alguns sotaques da Inglaterra também pronunciam o my, em maioria dos casos, pronunciam o my como me. Então aqui no caso ela fala I'm not that talented of me own. Então a pronúncia americana ou de alguns lugares da Inglaterra seria my own e no sotaque dela fala me own. Vamos ouvir essa parte que ela fala me own. sure. I'm not that talented of my own. E o Louis Tomlinson também tem uma parte que ele fala, acho que é no primeiro vídeo. Que ele fala my name. Well, before I was on the X Factor, sorry, all my friends from back home, they called me Lewis. I mean, my name is Louis. They all... Vejo que interessante que no primeiro caso ele fala all my friends, e no segundo caso ele fala my name is Louis. Então isso também é uma característica dos sotaques dele e do sotaque da Adele. E aí, era isso por hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, tudo certo? Pessoal, entenderam tudo? Tudo certo. Então hoje a gente viu um pouquinho dos gêneros de filmes, né? Film genres. Semana que vem a gente vai continuar falando sobre filmes ou movies. E hoje também a gente focou bastante na pronúncia do H. Então que tem esse som de... Deixa eu só voltar aqui. A gente focou no H, que tem esse som de H, de house. E a gente focou também no som do R, né? Do som do R, ou RR, que tem o som de R de right. Certo? Vou ficar Certo. na gravação.